Agora chamo Arthur Luiz Mendonça Rolo, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito bom dia a todas e a todos. Saudar na pessoa da senadora Marta Suplicy, todas as senadoras e senadores aqui presentes. Agradecer o convite, a oportunidade em participar dessa audiência pública de assunto tão relevante. Aqui eu estou representando os consumidores brasileiros. Sou da Secretaria Nacional do Consumidor, represento os consumidores brasileiros e não há dúvida que a concorrência, como já foi mencionado aqui pelo CAD, melhorou a vida do consumidor, seja dando uma alternativa de um novo modal de transporte para os consumidores, principalmente para o consumidor da periferia, seja repensando o transporte público coletivo, o transporte público individual e, especialmente, o transporte via táxis acabou melhorando em função dessa concorrência, acabou trazendo preços mais acessíveis para os consumidores. Eu acho que o simples fato da gente repensar os modais de transporte acabou trazendo melhorias para o consumidor. E essa nova modalidade de transporte acabou acirrando a concorrência, aumenta a concorrência, baixa preço para o consumidor. Concorrência é um elemento importante. A gente tem aí uma série de serviços em que a concorrência é pequena e, consequentemente, o consumidor paga mais caro. Basta a gente ver, por exemplo, empresa aérea, que é detentora de um trecho exclusivo e o preço do bilhete é muito alto porque não tem concorrência. A concorrência é fundamental. Quanto maior a concorrência num determinado segmento do mercado, melhor para o consumidor. Também o preço mais barato, que é, sem dúvida nenhuma, uma característica desse transporte, essa nova modalidade de transporte individual, ela acabou assegurando a participação de consumidores que não tinham acesso a esse tipo de serviço. Hoje, o serviço de transporte por aplicativo é uma alternativa para greves de transporte público, é uma alternativa para consumidores que não tinham acesso, mas tem o outro lado também. Não dá para ter um serviço sem regulamentação. A livre iniciativa, ela é preconizada pela Constituição Federal, mas a nossa Constituição Federal, ela adota um sistema de pesos e contrapesos. Então, tem uma limitação nessa livre iniciativa. Essa livre iniciativa não é absoluta. E uma primeira questão que surge é o Código de Trânsito brasileiro. O artigo 135 do Código de Trânsito, ele dispõe o seguinte: os veículos de aluguel, aqui é veículo de aluguel? Não é. Destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares, a gente pode falar que não se enquadra aqui. Mas aí a lei vai além, fala ou empregados em qualquer serviço remunerado. Esse transporte por aplicativos é um serviço remunerado? Não há dúvida. E aí o Código de Trânsito brasileiro diz o seguinte: para registro, licenciamento, respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente. O que significa isso? Significa que tem que ter a tal da placa vermelha. Para que placa vermelha, eminentes senadores? Para melhorar a fiscalização, para o poder público conseguir fiscalizar, porque também é de conhecimento geral que hoje tem motorista utilizando o carro com o celular e o carro de outra pessoa. Ele faz o cadastro numa empresa, ele pega o celular, ele pega o carro da pessoa e realiza o transporte. Outro dia eu chamei um desses transportes por aplicativo, tava lá a foto de uma mulher, a hora que chegou era um homem. E aí eu falei para ele: o que aconteceu? Não, eu estou usando o carro dela e estou usando o telefone dela. Isso vem acontecendo. Qual é a forma de que isso não aconteça? Tem que ter a fiscalização na rua. Quando eu tenho a placa vermelha,
a fiscalização na rua é possível e a fiscalização na rua aumenta. Aqui temos representantes de entidade de taxista. Eu sendo transportado por táxi, eu já fui abordado diversas vezes na cidade de São Paulo por autoridade de trânsito, por autoridade policial, porque efetivamente a fiscalização é mais rigorosa com esses veículos que possuem placa vermelha. Então, está no Código de Trânsito. Aí vão dizer o seguinte, mas peraí, por que o Judiciário não assegura isso? Porque é uma nova modalidade, tenho sempre o temor do Estado de intervir numa atividade econômica e acabar com essa atividade econômica. Por isso que, na esteira do que o CAD disse, é possível, aqui perfeitamente possível, uma mínima intervenção estatal, uma mínima regulamentação com a placa vermelha e com a autorização do poder público municipal que estão previstas no PLC 28 de 2017. Isso não vai encarecer, não vai burocratizar, e isso vai trazer garantias mínimas para os consumidores de que eles vão ter uma segurança de entrar no carro e ser o motorista que está no aplicativo, de ter um mínimo controle da prefeitura, porque, como já foi dito aqui, o poder de polícia é do poder público municipal. O poder público municipal tem que fiscalizar esse tipo de serviço e não pode ter um serviço à margem de qualquer fiscalização, sobretudo quando a gente vê nas políticas de responsabilidade dessas empresas de transporte por aplicativo que elas não se responsabilizam pelos danos causados pelos motoristas que estão ali. Elas se dizem meras plataformas de aproximação entre consumidores e particulares que realizam o transporte. Mas e aí se acontece um estupro? E se acontece um roubo? E se acontece um sequestro? Um acidente, por exemplo? Outro ponto que tem que ser colocado aqui, tem exigência nesses PLs que estão sendo discutidos de seguro de acidentes pessoais. Tem, infelizmente, muitos casos de motoristas desses aplicativos que estão fazendo afirmação falsa na contratação dos seguros, colocando informações falsas no perfil, não estão dizendo que exercem atividade remunerada de transporte, e isso vai repercutir depois no pagamento da indenização. A indenização vai ser negada. Vale dizer, a hora que o consumidor tiver um acidente, quiser responsabilizar o motorista tem um seguro, o seguro não vai cobrir porque fala que houve lá uma afirmação falsa no perfil do seguro que justifica o não pagamento de indenização. Por isso que está aqui, por exemplo, no PLS 530 de 2015, falando que tem que ter um mínimo de controle aí na apólice de seguro por parte da empresa de aplicativos para que esse seguro efetivamente ele proteja os consumidores usuários. Então, a gente tem que combinar preço, e o preço é importante, sim, se a gente burocratizar muito, o preço sobe, com qualidade do serviço. Qualidade do serviço significa proteção do consumidor. O consumidor ele precisa saber que em caso de acidente, em caso de qualquer problema, ele tem que ter um patrimônio idôneo para ressarci-lo em caso de necessidade. Cabe ao poder público aí definir a quantidade de veículos, por isso que é importante a autorização dentro da política de mobilidade urbana. Tem que ter um estudo aí do impacto que esses veículos vão ter no trânsito das cidades, e quem tem que fazer isso é o poder público. Se isso fica exclusivamente no controle da empresa, o poder público não consegue fazer desenvolver bem essa política urbana de transporte. Uma coisa que preocupou no PLS 530, que está lá no artigo 7º, o artigo 7º fala em responsabilidade segundo o Código Civil. Se a gente está falando em transporte remunerado, se a gente está falando em pagamento de ISS, é um caso clássico de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de acordo com o Código, mas basta suprimir aqui no PLS 530 o artigo 7º, que automaticamente já vai para a interpretação, o enquadramento no Código de Defesa do Consumidor. Mas não se pode afirmar que a responsabilidade é de acordo com o Código Civil dentro de uma relação tipicamente de consumo. É um transporte habitual, remunerado, caracteriza o motorista como fornecedor, incide aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
como eu já disse, mas eu insisto nisso, o registro no órgão de trânsito, a autorização do Poder Público Municipal é fundamental para ter um mínimo de controle, para ter possibilitar o exercício do poder de polícia. Essa autorização dentro do veículo é importante também, no caso de uma abordagem policial de um órgão de trânsito, e tem que ter a placa vermelha, porque a placa vermelha, além de estar prevista aqui no artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro, ela vai permitir a abordagem da Polícia Militar, ela vai permitir a abordagem do policiamento de trânsito e fiscalizar, porque os aplicativos eles ficam fiscalizando lá dentro das suas sedes eletronicamente, mas a fiscalização de campo, efetivamente, o exercício do poder público, o exercício do poder de polícia pelo Poder Público Municipal, eu estou indo rápido porque o tempo está acabando, estou até engasgando, né? Estou vendo o reloginho ali. O exercício do poder de polícia pelo Poder Público Municipal, ele tem que se dar na rua, não é dentro da empresa. Isso é privativo do Poder Público Municipal, por isso a importância da placa vermelha. A gente é a favor aqui do PLC 28 de 2007. Muito obrigado.